A estratégia do dia. O podcast original da Bloomberg Linha. Menos de 2 anos depois de ingressar nos mercados da União Europeia e do Reino Unido, a BYD, que é a montadora de carros elétricos da China, busca uma rápida expansão em ambos, repleta de anúncios na TV e em outdoors. Até o final do próximo ano, a montadora planeja dobrar seus locais de vendas e serviços no Reino Unido de 60 para 120. Essas ambições, que podem significar tomar espaço, receitas e empregos até então gerados no próprio continente e na ilha britânica, têm irritado políticos. Mas por quê? A gente vai descobrir hoje. Também vamos falar sobre como algumas autoridades do Fed, o Banco Central americano, deixaram em aberto a possibilidade de outros grandes cortes na taxa de juros dos Estados Unidos. Mas antes disso, eu quero lembrar mais uma vez vocês que está chegando o dia do Bloomberg Linha Summit 2024, o encontro de lideranças e empresários que representam o PIB do Brasil. E como eu já disse várias vezes, esse é o ponto de encontro de discussões sobre o futuro econômico, as oportunidades de investimentos e as novas tendências de inovação no mundo. Essa vai ser a terceira edição do evento que acontece em São Paulo no dia 7 de outubro no Hotel Rosewood. E para você que quer fazer networking, é claro que essa é uma ótima oportunidade. Para garantir a sua ida, eu consegui o cupom exclusivo de 25% de desconto para a estratégia do Dias, vocês. E é só acessar o site www.bloomberglinea.com.br/summit-2024 e / de novo. E aí você entra lá e coloca o código SummitBR2024. Eu vou deixar na descrição o site e o código para vocês acessarem. E é claro que está rolando ainda o sorteio de 2 pares de ingressos. Para participar é só responder corretamente a uma das perguntas que eu vou deixar até sexta-feira. No último episódio eu perguntei quanto dinheiro é desperdiçado por grandes organizações todos os anos em reuniões desnecessárias. A resposta estava no meio do episódio passado e quem falou 100 milhões de dólares acertou. Hoje tem outra pergunta, então prestem atenção no episódio. Quem responder certo de novo tem mais chance de ganhar? Sim, porque seu nome vai estar mais uma vez no sorteio. Faz sentido, né? Eu sou o Alan Blanco, seu apresentador até a segunda ordem, que está aos poucos aprendendo a organizar ações promocionais. Desculpa, continua sendo paciente comigo, por favor. E aqui você escuta as principais notícias do Brasil e do mundo. E eu preciso confessar que eu tô adorando anunciar o Summit para vocês. Eu tô me sentindo a mulher que anuncia os produtos da Top Term. E os Estados Unidos aparentemente não estão satisfeitos ainda com a taxa de juros por lá. Algumas autoridades do Federal Reserve, o Fed, deixaram em aberto a possibilidade de outros grandes cortes na taxa de juros em declarações nesta segunda-feira, que ressaltam que os níveis atuais ainda pesam muito sobre a economia dos Estados Unidos. Abre aspas, nos próximos 12 meses, temos um longo caminho a percorrer para levar a taxa de juros a algo perto do nível neutro para tentar manter as condições onde estão, fecha aspas. Quem disse isso foi o presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, em um evento. Goolsbee parece o nome de um Pokémon. Há muitos meses, os formuladores de política monetária estão envolvidos em um debate contínuo sobre qual é o atual patamar da taxa de juros neutra e se ele aumentou desde que a pandemia de Covid-19 afetou gravemente a economia global e dos Estados Unidos. Tá, o que é taxa de juros neutra? Bom, a taxa de juros neutra também é conhecida como taxa natural ou taxa de equilíbrio, e ela é basicamente o nível da taxa de juros que não estimula nem desacelera a economia. Ou seja, é a taxa de juros que mantém a economia em equilíbrio, onde o crescimento econômico é sustentável e a inflação está estável, sem provocar pressão inflacionária excessiva ou retração. E a maioria dos economistas acredita que ela subiu, embora seja incerto se essa é uma mudança temporária ou permanente. Goolsbee enfatizou seu argumento alertando que, quando os mercados de trabalho se deterioram, o agravamento ocorre mais rapidamente do que os bancos centrais conseguem reagir por meio de cortes na taxa de juros. Historicamente, as demissões significativas criaram um ciclo negativo, no qual a perda de empregos causa uma retração nos gastos que, por sua vez, leva outras empresas a demitir trabalhadores em resposta à menor demanda. Goolsbee diz que simplesmente não é realista esperar até que os problemas apareçam. A taxa de desemprego, que atingiu uma baixa histórica de 3,4% no ano passado, subiu para 4,2%. Goolsbee disse na segunda-feira que esse é um nível que a maioria considera compatível com o pleno emprego. Abre aspas. Basicamente, gostaríamos de congelar os dois lados do mandato duplo do Fed aqui mesmo. Fecha aspas. Isso disse ainda o Goolsbee.
Se você passou a maior parte da sua vida dirigindo um carro movido a combustão interna, vai ser difícil descrever a primeira vez que você pressiona o acelerador de um veículo elétrico. Mas não se preocupa porque aqui a gente vai usar a história de Kevin Wood, que tem 54 anos e mora no Reino Unido. Ele concedeu um ato de fé ao descobrir que poderia alugar um veículo elétrico por meio de seu empregador, isso com redução de impostos no processo. E não parou por aí, em seguida Wood deu um segundo ato de fé. Ele escolheu um Atto 3 fabricado pela BYD, que é a montadora chinesa de carros elétricos. E 10 meses depois, ele ainda está lá, impressionado com a autonomia, os assentos confortáveis, o espaço do porta-mala e o teto solar controlado por voz do SUV. E ele nunca tinha ouvido falar da marca antes de fazer o test drive. E é justamente nesse tipo de gente que a montadora chinesa, que desbancou a Tesla como líder global em elétricos, está de olho. Menos de 2 anos depois de ingressar nos mercados da União Europeia e do Reino Unido, a montadora busca uma rápida expansão em ambos. Isso repleta de anúncios na TV e em outdoors. E como eu disse anteriormente, até o final do próximo ano, a BYD planeja dobrar seus locais de vendas e serviços no Reino Unido de 60 para 120. E por outro lado, quem não ficou feliz com essa história foram os políticos. A União Europeia estuda impor tarifas de 36,3%, 19,3% e 17%, respectivamente, a carros da SAIC Motor, da Geely, controladora da Volvo Car, e da BYD, isso tudo além de uma tarifa de 10% que os exportadores da China já estão sujeitos. O Reino Unido poderia até seguir o exemplo. Mas, mesmo sem essas tarifas, empresas como a BYD já estão enfrentando uma batalha bem difícil na região, onde as vendas de veículos elétricos estão em uma queda à medida que a demanda por modelos elétricos diminui. Os consumidores continuam céticos em relação aos veículos elétricos e há evidências de que eles são particularmente céticos em relação aos carros fabricados na China. E eu confesso que eu continuo curioso para ver como que é andar num BYD. Toda vez que eu chamo 99, eu fico torcendo para vir um e buscar, mas sempre vem um Onix sem ar-condicionado mesmo. E tá tudo bem. E lembra lá do nosso personagem Kevin Wood? Pois saiba que ele é uma baita de uma exceção. Isso porque apesar de ter superado a Tesla globalmente no fim de 2023, a BYD vendeu pouco menos de 16 mil carros na Europa no ano inteiro. No Reino Unido foram menos de 4 mil carros. A maior parte das vendas da empresa ainda vem da China, que é um mercado em que a BYD pratica preços agressivos. Para vocês terem uma ideia, um Atto 3 sai por cerca de 19 mil dólares, enquanto um Seal por lá começa em 25 mil dólares. A BYD não tem praticado os mesmos preços no Reino Unido e na Europa. O Seal, por exemplo, custa pouco menos de 60 mil dólares no Reino Unido. Mas a sua reputação de carros baratos significa que os possíveis compradores estão cautelosos. Cerca de 74% dos entrevistados em uma pesquisa recente da Bloomberg Intelligence expressaram preocupação em comprar um carro da marca chinesa, citando a qualidade, que ficou em 25%, a segurança, que ficou em 14%, e a tecnologia chinesa, que foi 17%, como os principais fatores. Os principais autores da pesquisa, Michael Dean e Giacomo Halligan, diz que essas marcas precisam enfrentar a forte lealdade dos consumidores das marcas europeias nacionais. Em uma pesquisa com consumidores na Bélgica, Lignens descobriu que os menos propensos a comprar um carro chinês citaram com mais frequência desconfiança em relação ao país do que qualquer preocupação específica com os veículos. Parte de sua pesquisa envolveu mostrar aos consumidores anúncios de carros chineses, mas ocultando seu país de origem. As respostas eram geralmente positivas, isso até que os carros fossem revelados como chineses. No entanto, ao colocar um entusiasta de veículos elétricos ao volante de um BYD, muitas dessas preocupações com a reputação se dissipam. Isso segundo a Linda Grave, fundadora da consultoria EV Driver do Reino Unido. Então, isso significa que parte do destino da BYD no Reino Unido e na Europa vai depender, sim, dos seus futuros preços. Os Estados Unidos e o Canadá impuseram tarifas de mais de 100% sobre os veículos elétricos chineses. E isso, claro, elimina efetivamente os modelos da BYD como alternativas de mercado. Na União Europeia, por outro lado, Lignens disse que não está claro se a BYD e outras marcas chinesas vão absorver os custos das tarifas reduzindo suas margens ou se elas vão repassar para os consumidores. Embora os modelos da BYD não sejam baratos nesses mercados, eles são competitivos. No mercado de automóveis Autotrader, o Seal custa cerca de 45 mil libras no Reino Unido.
o que é 4.000 libras a menos do que um Tesla Model 3, de acordo com o diretor comercial Ian Plummer. Mas, mesmo com uma vantagem de preço, a BYD pode descobrir que melhorar sua reputação entre os compradores de carros europeus é essencial para suas metas de expansão. Eu não sei se vocês sabem, mas ao longo dos últimos 70 anos, os europeus também tinham um grande pé atrás com os carros japoneses e coreanos. E isso se deu até que os consumidores perceberam que a Toyota e a Kia estavam fabricando carros bons. E hoje, 1/4 dos carros novos vendidos na Europa vem de uma marca asiática. E dito isso, esse episódio foi patrocinado por BYD. Não, mentira, eu tô brincando, não foi não. Vamos então ver qual que é a pergunta de hoje. A pergunta é: mas quais são as intenções da BYD para a quantidade de locais... Não sei imitar o Silvio Santos. Quais são as intenções da BYD para a quantidade de locais de vendas e serviços no Reino Unido? Ela quer manter, dobrar ou triplicar? Coloca aqui nos comentários uma dessas 3 opções. Você está certo disso? Pior que isso é só a minha imitação de Raul Gil. Marli. E nós tivemos muitas respostas no episódio anterior. E eu vou ler aqui alguns comentários que não foram necessariamente as respostas da pergunta. Tiago Cunha Freitas Castro, nosso nome completo. Ele diz: caramba, futebol americano é um dos poucos assuntos que me fariam aguentar uma reunião. Cada um. Eu respeito. Guilherme Limone diz: com o desenvolvimento da trilha sonora, já vejo o Alan colocando áudios do programa do Faro. Ele gosta. Teve alguém aqui que respondeu 5 milhões na pergunta anterior. Vocês não prestam atenção do que eu falo. Quero ressaltar aqui a resposta da Karine Nini 88. Ela diz assim: de acordo com o site da Bloomberg Linha, em 22/9, por Matthew Boyle, as reuniões necessárias podem custar 100 milhões de dólares para as grandes empresas. Karine, você acertou e respondeu de uma forma bem explicada. Com certeza você sentava na frente na escola. Sem dúvida. Isabela Valentino diz: trabalho na Bayer e desde o último ano temos participado de treinamento de empoderamento e redução da burocracia com o início do DSO, Dynamic Shared Ownership. Não é fácil mudar uma cultura organizacional em pouco tempo, mas temos visto alguns reflexos desde o início da implementação. Muito legal, obrigado pelo relato, Isabela. E Ivana Maziero diz: amei o Alan se retratando pelo nome certo do doce de leite, e realmente esse doce é muito bom. Reuniões preparatórias para outras reuniões? Meu Deus, não posso ver uma reunião que saio correndo. Quando são produtivas, eu saio muito feliz. KKKK, a CLT sofre. Aí você disse 2 verdades. Reuniões produtivas são muito boas e o doce de leite Viçosa é muito bom também. É isso que importa. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.